Você quer saber a principal causa de nariz entupido e como resolver? Fica aqui comigo nesse vídeo. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos falar da principal causa de entupimento nasal. Você arrisca aí falar uma causa aí que você acha que é a principal? Se você falou desvio de septo, você acabou de errar feio. Desvio de septo não é a principal causa de entupimento. Eu vou falar agora aqui nesse vídeo, mas antes de começar, clique aqui, se inscreva no canal, nosso canal está crescendo muito graças a vocês. Ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. Tem muitos vídeos com muito valor, com informação de qualidade para vocês ficarem mais inteirados. Certo, pessoal? Então agora vamos falar da principal causa. Bora pro vídeo. Entupimento nasal. Existem muitas causas que levam ao nariz ficar entupido. E só sabe quanto é ruim quem tem isso, ou quem tem com frequência isso. Então, às vezes, você está bem o dia inteiro. Chega à noite para deitar, o nariz parece que entra em greve. Estufa o nariz por dentro, entope tudo, você começa a respirar pela boca, começa a roncar, a esposa cutuca ou o esposo cutuca, fica com a boca seca, acorda de madrugada para tomar água, é uma situação muito ruim. Ou, normalmente, ataca uma rinite doida ali, e aí você começa a coçar o nariz, olho, ouvido, e o nariz entope também. Ou, por exemplo, você pega um resfriado e fica vários dias com o nariz entupido. Mas qual é a principal causa de nariz entupido que atinge a maior parte das pessoas? Será que é o desvio de septo? Será que é a carne esponjosa? Será que é o corneto nasal? Será que é pólipo nasal? Será que é uma rinite? Então, existem várias causas. Então, vamos pegar aqui o nosso cara rachado. Vocês já estão cansados de ver ele, mas ele não cansa de vocês, para nós explicarmos novamente como que funciona o nariz por dentro. Então, aqui temos por onde entra o ar, temos o corneto nasal, corneto médio, toda a mucosa do nariz que recebe muito sangue, e as estruturas dentro do nariz podem inchar e desinchar. Eu peguei aqui um desenho para vocês entenderem melhor. Então aqui, imagine que aqui é um corte de assim, estamos vendo por cima. Então aqui é o buraquinho por onde entra o ar, buraquinho por onde entra o ar. Essa divisão no meio é o septo nasal, essa estrutura aqui é o corneto nasal de um lado, essa estrutura é o corneto nasal do outro. Então vamos lá, isso daqui é um corte assim. Agora vamos pegar um corte assim, que é o cara rachado, e tá aqui. Então, essa estrutura, essa salsichinha aqui, é essa salsichinha aqui em verde, tá? Só que de uma maneira diferente vista. Aqui é por onde entra o nariz e o septo ele ficaria dividindo uma narina da outra. Então o cara rachada, ele tem o cara rachada, vem o septo e vem a outra cara rachada dele, entenderam? Então o septo é o que divide um lado do outro. Aqui o ar passa entre o septo e o corneto nasal, que é aquela salsichinha. Chega aqui no fundo, desce para o pulmão. Então vamos lá. O ar passa entre o corneto nasal e o septo que está aqui. Então, ó, o ar passa aqui, ó, entre a minha mão que é o septo e entre o corneto nasal que está aqui. Vai até o fundo do nariz e desce para o pulmão. Mas a maioria das pessoas que eu vejo que vem aqui no consultório fala: doutor, eu tenho o nariz entupido e quero operar o desvio de septo. Ou às vezes a pessoa nem fala que tem nariz entupido. Fala: doutor, eu descobri que eu tenho desvio de septo e eu quero operar. Aí eu pergunto: mas você tem o nariz entupido? Não, doutor, mas eu tenho um desvio de septo. Falei: qual o problema do desvio? É que pode fazer eu respirar mal. Mas você respira mal? Não, não respiro mal, respiro bem. Aparentemente bem, mas eu tenho desvio de septo. Sinal de desvio de septo não quer dizer que você precisa operar. O septo é uma estrutura que divide uma narina da outra, ele pode ter um desvio aqui e o ar ele é fluido, ele pode ir por cima, por baixo. Só que quando esse septo é obstrutivo, aí sim ele causa problema e precisa operar. Muitas vezes ele não é obstrutivo e a maioria das pessoas tem desvio de septo. Você que está me assistindo aí, muito provavelmente pela estatística você deve ter desvio de septo, tá? Então, mais de 90% das pessoas têm desvio de septo. O septo não é uma estrutura retinha.
Porque a nossa face, todo o nosso rosto, ele não é simétrico. A mandíbula é um pouquinho maior do que a outra, o olho é um pouquinho desalinhado do outro, o nariz é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, orelha, implantação de orelha. Então nós somos seres assimétricos. Por quê? Porque nós dormimos mais de um lado, mais do outro, um lado cresce mais do que o outro, enfim. Então o septo nunca vai ser alinhadinho, certo, pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês como que é um desvio de septo. Vamos lá. Então aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó. Aqui a narina, o buraquinho por onde entra o ar, buraquinho por onde entra o ar também para o outro lado. Esse daqui é o septo e ele dá uma entortada. Olha a diferença de um septo normal, reto, e o corneto de um lado e o corneto do outro. E um septo desviado. Ele vem, ele desvia e vai até o fundo do nariz. Mas vocês perceberam que o corneto desse lado é um tamanho e o corneto desse lado é totalmente diferente? Isso é porque o corneto ele acaba avançando para os espaços vazios. Então o nariz ele não tolera espaço muito vazio e ele vai acabar compensando para o ar não entrar com tanta facilidade. Por quê? Porque ele precisa desacelerar o ar para ele poder aquecer, umidificar, filtrar e chegar no fundo do nariz, ok. Mas, como o septo está desviado para esse lado, o corneto avança para esse lado. Avançando para esse lado, você acaba tendo mais obstrução pelo tamanho do corneto aqui. E outro lado, você acaba tendo uma leve obstrução, mas depois você tem um grande espaço aqui. Isso a gente vê com frequência nas tomografias. Então o paciente vem e fala, doutor, tem meu nariz desse lado entope mais. Aí você vai ver, ele tem um desvio para esse lado. E aí o desvio já não deixa o corneto crescer direito, porque o próprio desvio segura o corneto. Só que do outro lado o corneto avança e acaba ocupando esse espaço vazio. Então a pessoa acaba tendo obstrução nasal do lado contrário do desvio. Então se não é o desvio, o que causa o problema? É o corneto nasal, que é essa salsichinha aqui. Então, geralmente, a principal causa de obstrução nasal em adultos é o aumento do corneto nasal. Mas doutor, o que causa essa obstrução? Ou esse aumento do corneto nasal que leva à obstrução? Existem várias causas que vão aumentar o corneto nasal. Então, primeiro, quando tem um desvio para um lado, o corneto vai ocupar esse espaço. Então, isso já induz o corneto a aumentar de tamanho. Doutor, mas por que a gente tem desvio de septo? O desvio vem e o corneto avança. Normalmente porque a pessoa sempre respirou mal. Então aqui, ó, esse aqui é o cara rachada, aqui é o céu da boca e aqui o septo ele fica repousado em cima do céu da boca, tá? Então aqui é o céu da boca, a parte dura, e o septo fica repousado aqui. Agora imagina uma pessoa que respira mal desde criança e principalmente na fase do estirão, na hora que cresce bastante. Respirando pela boca, o ar vai começar a moldar, ele vai fazer esse movimento. Fazendo esse movimento, ele gera uma leve pressão. Só que uma leve pressão a cada respirada e milhares de respiração pela boca vai fazer uma força como se fosse um aparelho dental. Ele vai fazer uma força para cima. E esse céu da boca não vai ficar assim bonitinho. Ele vai começar a ficar curvado, ele vai ficar mais fundo. A gente chama de palato ogival, ele fica parecendo uma ogiva. Em vez dele ser assim, ó, a forma dele, ele fica assim. Ele fica muito mais curvado. Tá bom, mas o que isso tem a ver com o septo? O septo está repousando em cima dele. Conforme ele vai subindo, o septo não tem para onde fugir. Aí ele vai ter que caber dentro do nariz. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a entortar. Então aqui, ó, ele começa a entortar e aí vai ter o desvio para um lado. E aí o corneto, não, esse lado vai ficar com menos espaço, teoricamente, esse espaço vai ficar com mais espaço. Vai ter mais espaço, esse outro lado. E aí o corneto vai começar a invadir esse espaço e aí a pessoa acaba tendo obstrução do lado contrário do desvio. Outro problema que pode fazer o nariz entupir graças a esse corneto nasal aqui é uma rinite alérgica. Quem tem rinite alérgica tem uma reação exagerada, extremamente exagerada. Em outro vídeo até dou um exemplo. Se uma formiguinha entrar debaixo da porta aí por onde você está assistindo e chegar perto de você, como que você pode matar essa formiga? De diversas formas. Você pode pegar ela com o dedo, matar ela.
Você pode pegar um chinelo, dar uma chinelada. Você pode pegar uma marreta e tacar nela. Ou você pode ligar para o exército, mandar vir 10 caças, mais 10 tanques, mandar umas 100 bombas ali nessa formiga, você acaba com a formiga e com a vizinhança inteira. Quem tem rinite alérgica, ele tem essa última reação, uma reação extremamente exagerada. Entra um pozinho aqui dentro do nariz, o corpo entende que isso é uma reação extremamente perigosa, ele recruta tudo quanto é coisa dentro do nariz e aí a gente começa a ter uma reação inflamatória. O nariz inflama, recebe mais sangue, entope. Para quê? Ele vai entupir? Para não entrar mais pó. Entupindo o nariz, você começa a ter muita coriza. Tendo coriza, você começa a ter espirro. Então você começa a ter 3 reações: coriza, entupimento e espirro. Coriza é aquela água que vai soltando. E começa a coçar olho, nariz, ouvido. E é uma reação não muito inteligente. Além de exagerada, não é inteligente. Por quê? Igual a reação que você chamou o exército para acabar com uma formiga, se você joga essas bombas, você acaba com o bairro inteiro. Não é uma reação inteligente. A parte alérgica também não é uma reação inteligente, porque você acaba tendo uma reação muito intensa, passa a respirar pela boca, você recebe um ar gelado, você recebe um ar não filtrado, você recebe um ar não aquecido, não filtrado e não úmido também. Então ele entra seco. Então o ar entra totalmente despreparado para o pulmão e para quem tem problema pulmonar acaba agravando muito. Por isso que é importante para quem tem asma, para quem tem bronquite, sempre respirar bem pelo nariz. Então, pessoal, a principal causa de entupimento nasal, normalmente, na maioria das vezes, é o famoso corneto nasal. É esse bendito aqui. E existem várias formas de poder resolver. Se for uma alergia, tem que fazer um tratamento, muitas vezes com vacina, antialérgico, corticoide nasal, para você desinflamar e mostrar para o seu corpo dar uma amenizada, falar menos, reage menos, não precisa de tudo isso. Se você tem um corneto nasal aumentado e grande, você tem que diminuir o tamanho desse corneto. E aí, aproveitando, a pessoa acaba fazendo o desvio de septo junto, que é cirúrgico. Mas, muitas vezes, pode ser tentado só tratamento, porque se esse corneto diminui de tamanho, já é o suficiente para você respirar bem. E se você passar a respirar bem, não é porque você tem um desvio de septo que você vai precisar operar. Então temos que controlar a rinite, temos que controlar o tamanho do corneto nasal, temos que ter um cuidado com tudo que leva ao aumento dessa estrutura. Então, pessoal, não é porque a pessoa tem desvio de septo que ela precisa operar. E a maioria das pessoas que falam, eu operei o desvio de septo e virou uma maravilha, passei a respirar bem. Sabe por que ele passou a respirar bem? Toda vez que a gente fala que operou o desvio de septo, na verdade foi operado o septo para corrigir isso, foi operado o corneto para diminuir de tamanho. Raramente se faz só desvio de septo. Se fizer só desvio de septo, raramente o paciente vai melhorar. Então muitas pessoas que fazem cirurgia de desvio de septo e depois de um tempo voltam a entupir o nariz porque não cuidaram da alergia, é porque essa estrutura aqui, que é o corneto nasal, voltou a aumentar de tamanho. Então o principal causador é isso. E todo paciente que fala, eu operei o desvio de septo, pode ter certeza que ele fez o septo e fez o corneto nasal. Porque imagina, você corrigir o septo para cá. Esse corneto vai ser amassado e vai ficar mais entupido esse lado, porque você está trazendo o septo para cá. Esse lado fica aberto, esse lado fica fechado. Então você precisa corrigir o desvio e regular o tamanho dos cornetos para ficar uma coisa equilibrada. Então, pessoal, você já sabe que a principal causa de obstrução nasal é o corneto nasal. Precisamos fazer ele diminuir de tamanho. Se for um problema alérgico por hipertrofia, o que é esse palavrão hipertrofia? Aumentado. Então, se esse corneto for aumentado, hipertrófico, tem que entrar com antialérgico, corticoide nasal, vacina que pode ajudar. Se a pessoa tem um corneto nasal aumentado porque tem um desvio de septo, e o corneto já segue para esse lado, vocês já sabem disso, aí precisa fazer uma cirurgia para corrigir o desvio e diminuir o tamanho do corneto nasal. Certo, pessoal? Curtam, compartilhem. Se você conhece alguém que tem nariz entupido, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você pode ajudar bastante. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, está perdendo tempo.
Clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos, certo? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.